Muito bem-vindo ao nosso retiro de Semana Santa. Estamos no segundo dia e o tema de hoje, o sacrifício da cruz, vai nos lembrar que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como está em São João, capítulo 3, versículo 16. Convide familiares, amigos, envie o link deste retiro para que possamos rezar juntos. Com certeza vai ser um tempo de recolhimento e de mergulho no mistério da entrega do Filho de Deus. Vamos fazer uma oração, então, para iniciarmos a meditação, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santíssima Cruz remistes o mundo. O sacrifício da cruz. Se tem algo que nós precisamos parar para contemplar profundamente, em cada momento da nossa jornada, em cada dia, é o mistério da entrega do Filho de Deus por nós, naquele patíbulo ignominioso, que era o instrumento temporal, histórico, de flagelação e de morte para os criminosos que o Império Romano assim imprimia. De tal maneira que o que aconteceu naquela sexta-feira sagrada, foi que, assumindo sobre si aquele patíbulo ignominioso, o Senhor o lavou com seu preciosíssimo sangue. Os padres da igreja falam de uma forma tão bela disto. E ao lavá-lo com seu preciosíssimo sangue, revestiu de uma graça, de uma autoridade que passou a ser perpetuamente para todos nós o sinal salvífico por excelência. Nada se faz sem o sinal da cruz. Nada é possível sem o sinal da cruz. Por quê? Porque ali o Filho de Deus se entregou por nós, como oferta ao Pai. Aqui a dimensão sacrificial, depois temos a dimensão sacramental, quando Ele se dá a nós em seu santíssimo corpo, sangue, alma e divindade como alimento. Agora nos comove, nos contrita pensar e pararmos para meditar de fato no tamanho da entrega do Filho de Deus. Talvez nós nunca, pelo menos não de forma esgotada, vamos entender a grandeza, o tamanho do gesto de nosso Senhor. O Filho de Deus veio para morrer na cruz. Proclamem isto, afirmem isto. É claro que Ele não ficará morto, ressuscitará ao terceiro dia. Ressuscitou e vive para sempre, mas nós queremos olhar detidamente para este mistério. Por quê? Porque foi na obediência ao Pai até a morte, e morte de cruz, que Ele nos redimiu. O que significa nos redimir? Por esse sacrifício único, altíssimo, incomparável, nós nunca, é o refluxo, nós nunca iremos alcançar o tamanho do sacrifício de nosso Senhor na cruz. Entendam, nós nunca vamos compreender o suficiente a grandeza, o tamanho do que nosso Senhor fez por nós na cruz. E a própria palavra redenção, de origem latina, significa recompra. Nós fomos recomprados, nós fomos resgatados pelo preço mais caro. Pare, contemple, pense no tamanho do preço que você custou para nosso Senhor. Ele veio para morrer na cruz por sua causa, por minha causa. E se fôssemos somente um de nós, de cada um de nós, ele teria vindo da mesma maneira,
De tal forma que, quando eu olho para isto, é preciso que eu entenda e que eu assuma na minha vida o efeito, o reflexo de tudo isto que nosso Senhor viveu e fez por mim. A paixão do Senhor é o mistério dos mistérios. Ousamos dizer, sem receio de cairmos em nenhum tipo de exagero, nem de pieguice, nem de heresia, que nós só temos tudo o que temos depois, a ressurreição, o seu triunfo eterno, a sua permanência entre nós até o fim do mundo, no Santíssimo Sacramento, porque Ele venceu na cruz. Na cruz Ele travou o combate dos combates, a maior de todas as batalhas. Na cruz Ele venceu o demônio, com todos os seus anjos sequazes, anjos decaídos. Ele venceu o mundo. Ele venceu todo o nosso pecado. Ele curou toda a enfermidade. Na cruz Ele derramou sua vida, que irá transformar o mundo para sempre. Grandioso mistério. Agora, o que isso significa para mim? Qual tem sido a minha entrega ao Senhor? Como eu tenho vivido o meu batismo? De tudo aquilo que a cruz produziu, como anda a contrição na minha vida, o arrependimento pelos meus pecados, a minha vida penitencial, a minha resposta ao Senhor tentando viver mesmo uma vida nova, uma vida convertida. Nós não podemos fazer que seja em vão, e não foi em vão, não será nunca. Objetivamente falando, o sacrifício da cruz perpetuado no altar de forma incruenta, o Gólgota foi perpetuado no altar. Ele operou o que tinha de operar, mas subjetivamente no meu viver, Ele precisa fazer a sua obra, desenraizar-me das trevas, desenraizar-me do pecado, desenraizar-me, me desculpem, mas é assim, do demônio, e levar-me a viver uma vida nova, uma vida selada pela cruz, uma vida redimida, uma vida de quem sabe que foi salvo na cruz, mas que essa salvação precisa ser assumida pela busca de uma vida de santidade, de arrependimento, de conversão diárias, e então nós vamos ter testemunhas do poder da cruz. Entendam, quando São Paulo disse que completava em sua carne o que faltou à paixão de Cristo, é óbvio que nada faltou à paixão de Cristo. São Paulo, sob hipótese alguma, estava querendo dizer que completava a obra deixada incompleta pelo Senhor. Nunca. O que ele estava dizendo, com outras palavras, é que ele continuava no seu viver a obra imensa, incomparável do sacrifício de nosso Senhor, a obra da cruz. E nós somos chamados a dar nossas vidas para a glória do Pai, sacrificá-las para a glória do Pai, para o louvor do Pai, em favor de nossos irmãos. Quem não vive o mistério da cruz no seu viver, não será cristão nunca. Quem não é capaz de renunciar a si, tomar sua cruz para segui-lo, não será cristão nunca. É esse o grande mistério da nossa vida batismal. Sermos filhos no Filho, configurados a Ele, e a Ele crucificado, para que depois sejamos configurados a Ele gloriosamente. Um grande santo da igreja do século passado, que eu tive o privilégio de estar na sua canonização, dizia que na alegria, nenhum dia sem a cruz. Ou seja, que nós nos alegremos por podermos tomar parte na obra redentora do Senhor, nos oferecendo com Ele ao Pai, nos sacrificando, nos unindo à cruz de Cristo. Nossas dores, nossas dificuldades, nossos infortúnios, as perseguições, as privações de bens espirituais e materiais, as nossas enfermidades e tudo o que queiram. Podemos, devemos e é preciso que unamos a cruz do Senhor para que produza o seu fruto. Assim nós vamos mergulhar e nós vamos entender o tamanho mistério do sacrifício da cruz. Uma última coisa que eu quero que vocês realmente rezem e meditem profundamente sobre isto. Esse sacrifício foi perpetuado de forma incruenta um dia antes da própria paixão por nosso Senhor, quando instituiu o santo sacrifício do altar e a Santíssima Eucaristia e o ministério sacerdotal. Quando você olhar para o Santíssimo Sacramento, quando você tomar parte no santo sacrifício da missa, guarde 2 trinomes.
Você jamais se esquecerá do que acontece ali. A Santa Missa é a vítima transubstanciada pelo sacrifício e o sacrifício do Gólgota presentificado pelo sacerdote. O Gólgota foi perpetuamente presentificado pelo sacrifício do altar. E que graça nós podermos tê-lo, não? Então vamos pedir hoje um coração que adore a cruz, que adore a paixão do Senhor, que queira assumi-la na sua própria vida, que renuncie ao demônio, à carne e ao mundo, que queira viver uma vida consequente com o Evangelho, que, volta a repetir, diz: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E nós vamos terminar fazendo um ato de fé em todo o mistério da entrega do Filho de Deus, que foi cantado de uma forma belíssima por Santo Tomás de Aquino há mais de 800 anos, num daqueles 5 hinos memoráveis, dos mais altos, que escreveu para a solenidade, uma outra solenidade, a de Corpus Christi, mas que tem tudo a ver com o mistério da paixão, o sacrifício da cruz, porque faz menção ao pelicano santíssimo que se deu a nós também na cruz como alimento. Vamos rezar juntos. Adoro-vos com devoção, Deus escondido, que sob essas aparências estáis presente. A vós se submete meu coração por inteiro, e ao contemplar-vos se rende totalmente. A vista, o tato, o gosto sobre vós se enganam, mas basta o ouvido para crer com firmeza. Creio em tudo o que disse o Filho de Deus, nada mais verdadeiro que o verbo da verdade. Na cruz estava oculta a divindade, mas aqui se esconde também a humanidade. Creio, porém, e confesso uma e outra, e peço o que pediu o ladrão arrependido. Não vejo as chagas como Tomé as viu, mas confesso que sois o meu Deus. Fazei que eu creia mais e mais em vós, que em vós espere que vos ame. Ó memorial da morte do Senhor, ó pão vivo que dais a vida ao homem, que a minha alma sempre de vós viva, que sempre lhe seja doce o vosso sabor. Bom pelicano, Senhor Jesus, limpai-me a mim imundo, com o vosso sangue, sangue do qual uma só gota pode salvar do pecado o mundo inteiro. Jesus, a quem agora contemplo escondido, rogo-vos se cumpra o que tanto desejo, que ao contemplar-vos face a face, sejam felizes vendo a vossa glória. Amém. Então vamos, neste momento, receber a bênção do sacerdote pelo poder e o sinal da Santa Cruz, sem o qual nada se realiza, nem se realizará em nossa fé até o fim do mundo. O sacrifício da cruz marcou para sempre a nossa história e garantiu-nos a eternidade. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.